Porque a realidade parece sempre voltar ao mesmo lugar, mesmo após tanto esforço. Mudamos hábitos, lemos livros, tentamos nos motivar, criamos novas metas. Por um tempo, parece que algo está mudando. Mas logo a velha rotina emocional retorna. As mesmas situações se repetem, os mesmos resultados, como se algo nos puxasse de volta para o mesmo ponto. Isso não é azar ou coincidência. Existe um mecanismo operando silenciosamente por trás da nossa experiência. Algo que não é visível, mas que define muito do que chamamos de realidade. Esse mecanismo é o subconsciente. E o que poucos percebem é que o subconsciente não apenas armazena pensamentos e memórias, ele interage com a própria realidade. Ele emite sinais, vibrações, e se conecta com o que a física chama de campo quântico. Mas há uma camada ainda mais profunda nesse fenômeno. A ciência já descobriu que duas partículas, mesmo quando separadas por grandes distâncias, podem continuar conectadas, comportando-se como se fossem uma só. Uma mudança em uma afeta instantaneamente a outra. Esse fenômeno é chamado de emaranhamento quântico. Mas será que isso acontece apenas com partículas microscópicas? E se a mesma lógica estiver atuando dentro de você, entre sua mente e as realidades que você vivencia? Se isso acontece internamente, talvez o motivo pelo qual você continua manifestando os mesmos padrões não seja apenas psicológico, mas energético. A realidade que vivemos hoje não é apenas o resultado das nossas ações, mas um reflexo direto do que nossa mente está entrelaçada. Então, vamos explorar profundamente essa conexão. Vamos entender como o emaranhamento quântico pode explicar por que tantos de nós vivemos ciclos repetitivos, experimentando a mesma realidade mesmo quando temos a intenção de mudar. E mais do que isso, como essa conexão pode ser realinhada para que a realidade deixe de ser um ciclo e se torne um campo aberto de novas possibilidades. Porque entender o que está por trás da realidade que você continua manifestando é o primeiro passo para, finalmente, quebrar o ciclo. Existem momentos em que a vida parece andar em círculos. A aparência externa pode até mudar. Novas pessoas, situações, talvez até novos lugares. Mas, no fundo, a sensação é a mesma, como se o cenário fosse diferente, mas a história, idêntica. Você já sentiu como se estivesse revivendo o mesmo dia, mesmo quando tudo ao seu redor parecia diferente? Essa impressão não é apenas emocional, ela tem uma base concreta em como a mente humana funciona. A maioria das decisões que tomamos, as emoções que sentimos e a forma como interpretamos a realidade não vem da mente consciente. Elas são processadas por uma parte da mente que age sem a nossa permissão direta, o subconsciente. Enquanto a mente consciente diz que quer mudar, evoluir ou manifestar algo novo, o subconsciente continua executando os mesmos programas. Isso acontece porque ele foi moldado por experiências passadas e acredita que repetir esses padrões é uma forma de nos manter seguros. Mesmo que essa segurança signifique viver em conflito, escassez ou repetição. O subconsciente funciona como um sistema automático. Ele não decide o que é bom ou ruim. Ele apenas repete o que aprendeu. E quanto mais essas repetições acontecem, mais fortes elas se tornam. Um pensamento recorrente, uma emoção sustentada, uma crença internalizada, tudo isso se transforma em um circuito, um caminho neurológico reforçado dia após dia. É aí que o ciclo se instala. Vivemos o mesmo padrão, sentimos as mesmas emoções, reforçamos as mesmas crenças, e voltamos a viver o mesmo padrão. Isso acontece com relacionamentos, finanças, saúde, autoestima. Não porque escolhemos isso, mas porque essa repetição se tornou o caminho de menor resistência para a mente. O curioso é que, como esse processo é silencioso, muitas pessoas nem percebem que estão presas a ele. A pessoa acredita que está tentando mudar e, conscientemente, está. Mas não entende por que os resultados continuam os mesmos. O esforço parece grande, mas a transformação, mínima. E isso gera frustração, dúvida e até descrença em si mesmo ou nos próprios sonhos. Mas, na maioria das vezes, o problema não está no desejo consciente de mudança. O problema está no sistema que recria a realidade automaticamente todos os dias, com base no que já foi programado. E esse sistema não responde à força de vontade. Ele responde a algo muito mais sutil e infinitamente mais poderoso. É aqui que chegamos a um ponto fundamental para entender por que a realidade não muda, mesmo quando existe uma intenção clara de mudança interior.
Se a realidade ao seu redor sempre parece se organizar da mesma forma, a explicação não está apenas nos seus pensamentos, mas na energia que esses pensamentos carregam e, mais ainda, na frequência que o seu subconsciente emite continuamente, mesmo sem sua percepção consciente. A mente subconsciente não é apenas um depósito de memórias antigas. Ela é um sistema vivo de padrões energéticos, que opera em segundo plano e influencia diretamente como você se sente, reage, percebe e interage com o mundo. Mais do que isso, ela funciona como uma antena emissora constante, transmitindo uma vibração específica ao campo ao seu redor. E essa emissão não é metafórica. Nosso cérebro gera ondas eletromagnéticas e nosso corpo responde emocionalmente a cada memória, pensamento e crença armazenada. Juntos, esses sinais criam uma frequência dominante, um tom vibracional que, segundo a física quântica, é interpretado como informação que interage com o campo quântico. Você pode estar dizendo a si mesmo: eu quero algo novo. Mas se o seu subconsciente está sintonizado com escassez, medo, culpa ou limitação, é exatamente isso que está sendo enviado ao campo. A vibração dominante sobrepõe a intenção superficial, porque o campo quântico não responde ao que você diz, ele responde ao que você é, energeticamente, emocionalmente, internamente. É por isso que tantas pessoas sentem que estão se esforçando muito, mas não saem do lugar. Elas estão tentando usar a mente consciente para criar algo novo, enquanto a frequência que vibra no seu campo continua presa ao antigo. E quanto mais essa frequência é sustentada, mais o subconsciente reforça os caminhos familiares. Porque, para ele, o novo é incerto. E o velho, previsível. O mais desafiador é que esse processo não exige nossa atenção. Ele acontece automaticamente todos os dias. Ao acordar, muitas pessoas retomam os mesmos pensamentos, revivem as mesmas emoções, entram no mesmo modo mental, e nem percebem que estão transmitindo o mesmo sinal de sempre, atraindo experiências semelhantes. E como qualquer sistema energético, aquilo que é mantido com consistência tende a se estabilizar. Nossa frequência se torna uma assinatura vibracional. E é essa assinatura que o campo quântico lê, responde e organiza. Mas, para entender como essa frequência influencia a realidade em um nível ainda mais profundo, precisamos observar um princípio que a mecânica quântica discute com frequência: o emaranhamento quântico. Quando falamos sobre emaranhamento quântico, muitas pessoas pensam em um conceito distante da vida cotidiana. Mas a verdade é que esse fenômeno, embora tenha sido identificado no mundo microscópico das partículas, revela algo muito mais profundo sobre a própria estrutura da realidade, inclusive da que cada um de nós vive todos os dias. Na física quântica, o emaranhamento é o nome dado a um comportamento peculiar. Duas partículas, uma vez conectadas, continuam influenciando uma outra mesmo quando estão separadas por grandes distâncias. Elas reagem de maneira instantânea e coordenada, como se ainda fizessem parte do mesmo sistema, mesmo que estejam separadas por anos-luz. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância, porque desafiava completamente a lógica linear da física tradicional. Essa conexão não é mediada por sinais visíveis e não depende de tempo ou espaço. É como se, em algum nível, essas partículas nunca tivessem se separado de verdade. A matéria que compõe tudo no universo, inclusive você, está sujeita a esse tipo de conexão. E isso não se limita ao mundo subatômico. O mesmo princípio pode ser observado em sistemas mais complexos, como a mente humana e seus padrões subconscientes. A mente subconsciente cria vínculos energéticos com padrões de realidade que vibram na mesma frequência do conteúdo interno. Quando uma certa configuração emocional e mental é sustentada por tempo suficiente, ela se conecta com possibilidades específicas dentro do campo quântico. Essa conexão energética funciona como o emaranhamento. A realidade que continua se repetindo não está apenas sendo criada por você, ela também está sendo mantida por uma conexão ativa com o que já está enraizado dentro de você. E até que esse vínculo seja transformado, o campo continuará espelhando a mesma estrutura. Mesmo que seu desejo consciente diga o contrário. Nesse cenário, a manifestação da realidade deixa de ser um ato de criação e se torna uma resposta energética. Porque o campo quântico não está esperando você querer algo novo. O campo simplesmente responde ao sinal que você já está emitindo, à ligação que já está em funcionamento. E como o emaranhamento quântico não se desfaz com distância nem com esforço superficial,
aquilo que está ativo dentro de você continuará operando até que haja uma mudança real na fonte dessa emissão, seu estado interior. É por isso que pensamentos positivos isolados, afirmações ou desejos repetidos raramente geram uma transformação consistente. Porque o que molda a experiência não é o que dizemos em voz alta, mas o que vibramos internamente. Essa é a raiz de tantos ciclos repetitivos. Enquanto a conexão energética com o padrão antigo permanecer intacta e ativa, o emaranhamento continuará operando. E se essa conexão não for rompida ou redirecionada, o campo continuará moldando a realidade de acordo com ela. Mas afinal, o que exatamente está entrelaçado? Qual é o conteúdo que mantém esse vínculo entre nós e a realidade que continua se repetindo? A resposta está em algo que a maioria das pessoas raramente observa com profundidade: o conteúdo emocional e energético do subconsciente. O que mantém o ciclo da realidade ativo não é apenas um padrão de comportamento, mas uma conexão energética viva entre nosso estado interno e o campo ao redor. E essa conexão é mantida precisamente pela configuração emocional e vibracional que habita o nosso subconsciente. Ou seja, não estamos apenas vivendo uma realidade, estamos conectados a ela em um nível profundo. A forma como nos sentimos regularmente, as emoções que já nem percebemos porque se tornaram normais, os pensamentos que surgem automaticamente ao acordarmos, tudo isso compõe a frequência dominante que o nosso subconsciente emite. E é essa frequência que forma o vínculo com a sua realidade atual. E esse vínculo não é apenas reativo, é participativo. O subconsciente, ao repetir o mesmo estado interno dia após dia, permanece entrelaçado com a mesma linha de realidade, uma que mantém os mesmos tipos de resultados, as mesmas limitações e os mesmos padrões emocionais de sempre. A mente consciente pode até tentar mudar. Ela define metas, sente-se inspirada, imagina novas possibilidades. Mas por trás de tudo isso, o sistema inconsciente continua alimentando a mesma energia central. E é essa energia central que se comunica com o campo quântico. O que não foi transformado internamente continua se repetindo externamente, não como punição, mas por compatibilidade energética. É essa compatibilidade que mantém o vínculo vivo. Mesmo quando a intenção é positiva, se ela se apoia em uma estrutura interna de escassez, carência ou insegurança, aquilo que se manifestará inevitavelmente será uma extensão disso. O campo não distingue entre intenção e frequência, ele responde à coerência vibracional. E quem define essa coerência é a parte mais profunda da sua mente, o subconsciente. Por isso, para que uma mudança real aconteça, não basta alterar a meta, a afirmação ou o desejo. É necessário mudar o campo de frequência do qual sua realidade está surgindo. E isso só é possível quando se compreende a profundidade da influência do subconsciente e o papel que a atenção e a observação exercem na formação da realidade. A ideia de que a realidade responde ao seu estado interno é apoiada não apenas pela espiritualidade, mas também por um dos experimentos mais conhecidos da física quântica, o experimento da dupla fenda. Nesse experimento, partículas como elétrons foram disparadas em direção a uma barreira com duas fendas. Quando nenhuma medição era feita, os elétrons se comportavam como ondas, passando pelas duas fendas ao mesmo tempo e formando um padrão de interferência, como se existissem múltiplas possibilidades. Porém, quando os cientistas instalaram equipamentos para observar por qual fenda cada partícula passava, o comportamento mudou. As partículas pararam de agir como ondas e passaram a se comportar como matéria sólida, atravessando apenas uma das fendas. O simples ato de observar foi suficiente para colapsar o campo de possibilidades em um único resultado.
Ou seja, a consciência do observador altera o resultado do experimento. Em outras palavras, a realidade, no nível quântico, não é algo fixo, ela se ajusta em resposta ao ato de observar. Trazendo isso para a experiência humana, o princípio continua o mesmo. Quando você se torna consciente de algo, um padrão, um estado emocional ou uma crença, esse ato de observação altera a forma como isso se comporta em você. A atenção plena, por si só, é um fator transformador, pois quebra a repetição automática e abre espaço para que novas possibilidades sejam acessadas. Mas há um detalhe ainda mais sutil. O que observamos com maior consistência, o que sustentamos emocional e energeticamente, tende a se solidificar em nossas vidas. O campo quântico não responde apenas à presença da consciência, mas à coerência entre o que é sentido, pensado e mantido com foco. Quando você observa a vida com emoções que reforçam escassez, medo ou conflito, está colapsando possibilidades que correspondem a esse estado. Mesmo que deseje algo melhor, sua consciência continua validando o que já existe. Por outro lado, quando a observação é acompanhada por novos estados internos, como confiança, gratidão e clareza, o campo começa a se reorganizar a partir desses estados. E isso nos leva a um ponto crucial. A manifestação não depende apenas da intenção, mas da coerência entre o que você observa, sente e emite. É aqui que muitos se perdem, acreditando que o desejo de mudança é suficiente. Quando, na verdade, a realidade responde à frequência real, não há intenção declarada. Aquilo que você observa com envolvimento emocional, o que sustenta com atenção e repete internamente, começa a ganhar mais densidade no campo. Não é a intenção isolada que influencia a realidade, mas a consistência vibracional daquilo que você mantém dentro de si enquanto observa. Isso se torna claro quando entendemos a diferença entre querer algo e estar em coerência com o que se quer. A mente consciente pode afirmar com clareza: quero prosperar. Quero mudar minha vida. Quero viver um novo ciclo. Mas, se a estrutura subconsciente ainda está ligada ao oposto disso, a frequência emitida continuará sendo a mesma de antes, e o campo quântico responderá a isso. Não ao desejo, mas à vibração dominante que permanece ativa. O que torna a manifestação ineficaz para muitas pessoas é justamente essa dissonância entre intenção e frequência. Elas querem uma nova realidade, mas ainda se sentem emocionalmente ligadas à antiga. Continuam alimentando memórias, ressentimentos e padrões emocionais que sustentam exatamente aquilo que estão tentando superar. E, nesse cenário, o campo não se move, porque ele não reage ao conteúdo intelectual do pensamento, mas à energia que esse pensamento carrega. É como tentar mudar a direção de uma onda sem alterar a vibração que a criou. O movimento da realidade segue a raiz energética que o gerou. E, se a raiz permanece a mesma, o fluxo continua no mesmo caminho. Muitas frustrações com a manifestação surgem exatamente por esse motivo. A pessoa afirma que está pronta para o novo, mas emocionalmente ainda vive no velho. E como o subconsciente mantém a emissão primária, ele continua entrelaçado com a realidade que já conhece, aquela que foi reforçada repetidamente ao longo do tempo. Sem frequência coerente, a intenção perde força. Sem energia compatível, ela não se sustenta. E sem uma base emocional que apoie o desejo, ele não tem estrutura para se manifestar. Por isso, em vez de focar apenas no que você quer alcançar, é necessário observar o que ainda está sustentando a sua realidade atual. A transformação não começa na projeção do futuro, ela começa na reconfiguração interna do presente. Uma vez que a intenção consciente está desprovida de frequência coerente,
o que permanece é o padrão automático que o subconsciente já conhece. E é justamente esse padrão que acaba recriando os mesmos resultados repetidamente. O subconsciente responde àquilo que está carregado emocionalmente, ao que foi repetido com intensidade. E, por isso, tende a reproduzir no presente o que foi consolidado como referência interna. O ciclo continua porque o conteúdo emocional alimenta o padrão mental, e o padrão mental reforça a emoção. Esse circuito vira uma estrutura energética que mantém o campo quântico colapsando possibilidades compatíveis com esse estado. E quanto mais esse ciclo se repete, mais familiar ele se torna. A mente começa a aceitar aquela frequência como normal, mesmo que esteja ligada à dor, escassez ou repetição. Isso faz com que muitas pessoas confundam familiaridade com verdade. Elas acreditam estar vivendo uma realidade imutável, quando na verdade estão, inconscientemente, repetindo as mesmas conexões com o campo. Repetição não é prova de destino, é sinal de condicionamento. E é isso que transforma o subconsciente no principal agente da manifestação contínua do passado. Porque, a menos que haja uma quebra na base vibracional, o futuro será apenas uma variação do que já foi. Não haverá salto, nem desvio. Apenas continuidade automática. Essa continuidade, no entanto, pode ser interrompida. Mas essa interrupção exige um movimento interno mais profundo, o descondicionamento da identidade que mantém o ciclo funcionando. Nenhuma mudança externa é sustentável se a identidade interna permanecer a mesma. Não importa o quanto você mude de ambiente, de planos ou de linguagem, a realidade sempre encontrará uma forma de se reorganizar com base no conteúdo da mente que a projeta. E esse conteúdo, muitas vezes, está enraizado em uma identidade formada não por escolha consciente, mas por condicionamentos acumulados ao longo da vida. Essa identidade aparece nos pensamentos recorrentes, nas reações emocionais automáticas, nos julgamentos que surgem sem aviso. Ela se esconde na certeza sobre quem você é, o que merece, o que é possível ou inalcançável. A reprogramação do subconsciente começa quando essa identidade é colocada em observação, não como algo a ser consertado, mas como um padrão a ser reconhecido. Antes de tentar criar uma nova versão de si mesmo, é preciso enxergar com clareza quem é essa versão atual que continua recriando a mesma realidade. E isso exige pausa, presença e silêncio. O processo não é forçar uma mudança de fora para dentro, mas interromper, ainda que por um momento, o fluxo automático de pensamentos e emoções que sustentam a velha identidade. Essa interrupção não acontece pela força de vontade, mas pela consciência. Dissolver a velha identidade não é apagar o passado. É parar de usá-lo como parâmetro absoluto para perceber o presente. É deixar de se identificar com os mesmos papéis, as mesmas narrativas, as mesmas limitações que um dia pareceram parte de quem você era. Mas, para que isso aconteça, é preciso permitir o esvaziamento. Não se pode preencher um novo campo de possibilidades se a mente ainda está cheia de certezas antigas. A reprogramação começa quando há espaço para o novo entrar. E esse espaço só se abre quando o velho é liberado, não com esforço, mas com clareza. A partir do momento em que a velha identidade começa a se dissolver, um novo campo de realidade pode ser acessado. Mas não se trata de imaginar um futuro ideal ou alimentar desejos superficiais. O que importa aqui é a frequência com a qual você começa a operar, porque é essa frequência que cria um novo vínculo com o campo quântico. A realidade futura que você deseja já existe no campo de infinitas possibilidades. Ela não precisa ser criada do zero, apenas acessada.
E esse acesso não acontece pelo esforço, mas pela ressonância. O campo só pode colapsar uma nova possibilidade quando há coerência energética entre você e aquilo que deseja experienciar. Esse realinhamento é um estado interno que começa a se formar quando você genuinamente sente as emoções associadas ao futuro desejado. Não como um desejo distante, mas como um estado já presente, mesmo que ainda não tenha se manifestado externamente. A mente pode imaginar, mas o corpo precisa acreditar. Porque o subconsciente responde à emoção, não às ideias. Quando você começa a sentir a vibração daquilo que quer, como paz, clareza, prosperidade, leveza, essas emoções começam a substituir os antigos circuitos. E, com o tempo, se tornam mais familiares do que os estados que antes pareciam normais. Esse é o ponto em que a manifestação deixa de ser um desejo e se torna uma realidade em construção. E quando esse alinhamento vibracional se torna constante, o emaranhamento com o padrão antigo enfraquece. Enquanto um novo vínculo energético começa a se formar. Esse processo é gradual, mas tem impacto direto na forma como você se move no mundo. Aos poucos, sua percepção muda, seu comportamento muda, suas escolhas mudam. E, mais importante ainda, a frequência que você emite também muda. E com isso, o tipo de experiência que começa a surgir em sua vida também se transforma. Como resultado, a manifestação se torna uma consequência prática de um novo estado interno. Um reflexo daquilo que se tornou dominante dentro de você. Em qualquer processo de mudança real, é essencial compreender o papel que o corpo desempenha nessa dinâmica. Mais do que um conjunto de órgãos, o corpo é o lugar onde os padrões emocionais se instalam e se repetem. Ele registra as experiências vividas, condiciona reações automáticas e influencia diretamente como você responde à realidade. Cada emoção recorrente cria uma espécie de memória física. A ansiedade, por exemplo, pode se tornar um estado corporal constante. A raiva, a frustração ou o desânimo também deixam marcas que se transformam em impulsos habituais. Com o tempo, essas emoções deixam de parecer passageiras e se tornam um modo como nos sentimos a maior parte do tempo, mesmo sem motivo aparente. É justamente esse estado emocional contínuo que reforça a frequência com a qual nos mantemos conectados ao campo ao nosso redor. O corpo começa a funcionar como um transmissor, mantendo consistentemente a mesma vibração dia após dia. E, como já vimos, o campo não responde à intenção esporádica, mas àquilo que é mantido com consistência. Portanto, seu estado emocional habitual define a referência pela qual o campo se organiza ao seu redor. Quando o corpo está preso a emoções negativas recorrentes, ele sustenta uma realidade limitada. Mesmo que a mente consciente tente pensar de forma positiva, o corpo continua atado às experiências do passado. E essa ligação interfere diretamente na nossa capacidade de mudança. O novo parece distante não porque seja inacessível, mas porque o sistema emocional ainda está comprometido com o padrão antigo. Por outro lado, quando você começa a desenvolver familiaridade com estados mais regulados, como a calma, a presença, a clareza, o corpo começa a responder de forma diferente. A química muda. A reação automática perde força. E, aos poucos, o corpo começa a reconhecer que existem outros caminhos possíveis além dos velhos circuitos emocionais. Essa transição começa com o reconhecimento consciente de como você se sente habitualmente. A mudança acontece quando você para de reagir automaticamente e começa a sustentar novas respostas. À medida que o corpo se adapta a esses novos estados, ele começa a enviar novas informações para o campo.
E isso muda como a realidade começa a se manifestar. Conectar-se conscientemente a uma nova realidade significa, acima de tudo, escolher com constância o tipo de presença que você quer encarnar no mundo. Isso envolve, de forma mais lúcida, reconhecer os pensamentos automáticos que reforçam o padrão antigo e aprender a não reagir com base neles. Significa criar espaço interno suficiente para perceber que você não precisa mais responder da mesma forma de sempre. À medida que esse novo modo de ser se estabiliza, a realidade externa também começa a se reorganizar. As decisões mudam. As escolhas do dia a dia passam a refletir um novo nível de consciência. E, com o tempo, aquilo que antes parecia distante deixa de ser apenas uma possibilidade imaginada e se torna um reflexo do que já está operando dentro de você. Esse processo exige consistência, mas não esforço forçado. Quando a nova identidade começa a se estabelecer naturalmente, você não precisa mais lembrar o que quer manifestar. Seu sistema já está funcionando de acordo com essa nova referência. É nesse ponto que o vínculo com o antigo padrão se dissolve. Não porque foi combatido, mas porque perdeu espaço. A nova realidade começa a se tornar viável. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque o seu padrão de interação com o campo mudou. Sua relação com o que você sente, pensa e faz deixou de reproduzir o passado. E quando isso acontece de forma sustentada, o campo responde de maneira diferente. Mais precisa, mais coerente, mais compatível com quem você está verdadeiramente se tornando. No fim das contas, manifestar não é um esforço para criar algo que ainda não existe. É um processo de reconexão com aquilo que já está disponível. Mas isso só pode se tornar real quando você se torna compatível com essa realidade. Essa compatibilidade começa com uma decisão silenciosa. Uma mudança interna de postura. E a cada vez que você sustenta essa decisão, o ciclo se rompe mais um pouco. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido você a curtir e se inscrever no nosso canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas para que também possam se beneficiar dessa mensagem. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Mais uma vez, obrigado por assistir e por estar aqui comigo. Cuide-se, e até breve.